Olá, bom dia a todos. Eu sou candidata na 11ª Infra FM. Estamos aqui com 3 convidados maravilhosos que vão nos ajudar a falar um pouquinho do ESG na arquitetura corporativa. A minha sócia, Priscila. E eu queria que eles se apresentassem e contassem um pouquinho da área que atuam. Pode ser? Ladies first? Começar comigo. Começar. Eu sou a Marília Damião. Pode? Eu sou Marília Damião, eu sou gerente de marketing de inovação na Griela. A Griela é uma empresa de energia, então, na verdade, de soluções energéticas. Então, a gente atua em 2 vieses. Então, ou a gente trabalha para redução de consumo, para eficiência energética, ou em redução do custo de energia. A gente trabalha com energia solar, sempre visando a reduzir o custo de energia ou energia renovável. Então, esses são os 2 vieses aí que a gente trabalha. Muito legal, obrigada, Marília. Paulo. Eu sou Paulo Jubilu, eu sou CEO da Milicare Brasil. A Milicare é uma empresa especializada na higienização e manutenção de superfícies porosas, focada no ambiente corporativo. E a gente tem um trabalho muito forte voltado à sustentabilidade dessa operação, porque na operação tem um impacto muito grande na sustentabilidade. E tive a oportunidade de desenvolver o guia da indústria, o tapete no carpete, para dar orientação para esse setor. E atualmente atuo como presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, onde o tecido tem uma participação e um peso importante nesse processo de qualidade do ar interno. Ele não é só ar-condicionado, ele é multidisciplinar. Então, o nosso negócio vai na manutenção das superfícies porosas, aliado a uma gestão da qualidade do ar interno. Esse é um negócio da Milicare aí. Tá? Obrigada, Paulo. Obrigado a você. A Juliana. Eu sou gerente administrativa do IDES para advogados. Hoje eu estou aqui para falar um pouco do nosso projeto, que é o IDES Social, né? É um comitê que nós temos dentro do escritório, que para gerar engajamento de ações internas, externas, trazer para as pessoas a consciência, né? E melhorar também com o ser humano, quando a gente está falando de responsabilidade social. Então, projeto social desde a história da advocacia. Legal. Obrigada, Fabi. Bom, são nossos parceiros, a Green Yellow, a Milicare, a GSGA. Muito obrigada, nosso cliente especial também. E aí, eu queria... A ideia é a gente bater um papo. Eu queria entender como que vocês estão vendo, como que as empresas estão olhando, de fato, baseado nos clientes que vocês atendem, como que está esse olhar para as pautas ESG, principalmente quando a gente fala dos investimentos, né? Desmistificar essa questão do alto custo. Como que vocês estão vendo? As empresas estão, de fato, absorvendo, estão caminhando aos poucos? O que vocês entendem no dia a dia? O que vocês estão enxergando? Quer começar? Bom, lá no escritório, a questão do ESG, ele começou por uma exigência dos nossos clientes, né? Onde periodicamente, para você fazer qualquer cadastro dentro da internacional, eles mandam um formulário lá gigantesco para que a gente responda às nossas políticas de ESG. Então, ESG começou neste lugar. Hoje, e isso foi muito interessante, porque foi gerando os movimentos do escritório. Começou por uma obrigação, e hoje virou uma cultura. Então, dentro do escritório, nós temos hoje um comitê que se chama CODES, que é um comitê de direito, comitê de desenvolvimento humano dentro do escritório. A partir do CODES, foram criados grupos onde nós temos um grupo chamado DIV, e discute sobre diversidade, todas as frentes do escritório. Hoje nós temos cartilhas, manuais, letramento. E aí temos também o viés social, que antecede um pouco a tudo isso. O escritório sempre teve esse viés humano muito forte. Nós somos reconhecidos no mercado, inclusive, por conta do ambiente de trabalho. A Sil conheceu um pouquinho e ela viu que vem desde o corpo, essa coisa gostosa de trabalho. E o viés social foi ampliando também as ações. Nós criamos, com a pandemia, o Comitê de Viés Social, que hoje é o comitê que é um mini consultante, na verdade, pautas, assuntos. Hoje nós auxiliamos algumas ONGs, né, com várias frentes, na frente social, na parte ambiental. Social é criança, educação,
pessoas assim, de vulnerabilidade, temos boas ONGs na área de ambiental também. Então, dentro do escritório que foi fazendo bem desse movimento, hoje o staff do escritório é muito envolvido, porque dentro desse movimento, vai engajando. Quem trabalha nesses comitês são o staff. Então, é um movimento bem especial para a gente. Eu estou de fato vivendo, e é muito legal. Quando a gente estava falando de ambiente de trabalho, quando a gente fala de uma ação no escritório, as pessoas me procuram para falar comigo. A gente vê que é propósito de verdade. Por quê? Porque eles estão num ambiente aberto, onde tudo está acontecendo, todo mundo está aberto, todo mundo participa, todo mundo comenta. A Trio participou desse processo de mudança, né? A GES já ficava no centro, São Paulo. Hoje eles estão ali na Juscelino, um ambiente mega disruptivo para o escritório de advocacia, né? A gente tem um ambiente inteiro aberto, uma área super bacana para eventos. Então, assim, quando a gente começou, esse processo também, do estilo do escritório, do conceito, ele foi mudando, né? A liderança, ela foi vendo as sugestões e foi se familiarizando. Poxa, não, vamos ter uma área de evento bacana. Ali ela se tornou primordial, né? Exatamente, virou o coração, né? Ali tem muito evento na empresa. Então, pra gente, uma poder ter participado desse processo e ter se envolvido ali nesse comecinho. Legal. Eu prefiro deixar a bola com ela, porque daí eu acho que depois na operação... Você vai para o operacional. Ou na manutenção, efetivamente, eu vou olhar um pouco mais a sustentabilidade. Bom, agora ela está no lado que ajuda as empresas a, né, fazer algumas ações, né, sustentáveis, obviamente, muito no ESG, por questão do meio ambiente. Né? E vivendo agora ela em 2019, e nem conhecia essa sigla, acho que ela nem era muito falada ainda, era uma coisa que, enfim, não conhecia, a gente era muito mais sustentabilidade, até quando essa sigla, né, era muito mais isso do que SG, né? Então, e aí eu lembro que pra mim, a gente mentiu aí com a pandemia, eu acho que talvez gerou reorganizado. Foi muito mais rápido. A gente né, acelerou muito. E assim, a gente viu uma coisa interessante, acho que mudou um pouco, não o perfil das empresas que querem fazer coisas sustentáveis, mas acho que coisa ordonas, né? Eu acho, exato, acho que a gente sempre trabalhou com grandes grupos de empresas, então, Vagalu é nosso cliente, né, a Neroveri, então, são grandes grupos empresariais que é muito mais esperado que eles já façam ações, são empresas internacionais, que têm decisões, né, que vêm da matriz, do Brasil, né, e tinha essa missão de usar energia renovável e tudo mais. Mas acho que a gente vem percebido nos últimos anos, assim, é que isso, todas as empresas agora precisam tomar atitudes, né, então, e não são só empresas que, às vezes, publicam relatórios socioambientais, não são só empresas que estão listadas na bolsa, né? Uma coisa que eu acho que ficou muito mais democratizada, no sentido de, hoje, muitos de empresas buscam no Yellow, né? E para fazer algumas ações que tenham incluído, né? Seja social, ambiental, enfim, né? E então, acho que esse crescimento que deu, assim, nos últimos anos, né? Obviamente, que tem as derrapadas ali, os greenwashings da vida, eu acho que as empresas ainda acabam flertando com o greenwashing, que é basicamente você fazer ações que, na verdade, no final das contas, são né, impacto, né, proporcionalmente ao tamanho do seu impacto ambiental, se for uma ação tão pequena que aquilo não interessa. Sim. Mas acho que o mercado vai amadurecer muito, acho que o G da governança, a gente sabe que é um desafio, então a gente viu grandes empresas aí derraparem na governança nos últimos anos, e para a questão ambiental, a governança também ainda não é muito bem definida, quais KPIs que as empresas têm que acompanhar, como elas vão acompanhar, né? Aí começa a entrar em disputa de regulação, mercados carbono, no Brasil vai então a gente, acho que é um mercado que vai crescer muito, assim, então já cresceu bastante, acho que os valores bem exponencial, acho que a procura de soluções, visando questões de performance, Casa Gabriela, o uso de energia renovável, eu acho que a eficiência energética, falando da questão de consumo, ainda é muito preteriza em relação à energia renovável. A gente vê muita empresa fazendo, né, muita coisa com energia renovável, mas não olhando às vezes dentro de casa, né, que é a questão também dos escritórios, olhando para os sistemas que tem, né, e como otimizar. Eu acho que eu não sei o que você sente em relação à questão do investimento. Eles também estão entendendo que é o investimento e não o custo. Ele está começando a ser explicado. Eu acho que depende da empresa. Eu acho que muitas empresas ainda, né, não fazem muito essa conta.
às vezes não tá na mesma área, né? Então, às vezes a área de manutenção, às vezes não é o que tá, né? Sabe do valor ou o que você tem. você sabe calcular. Investimento e benefício, né? E que produto que você, efetivamente, vocês vendem para o mercado? É só corporativo ou é física, pessoa física, só jurídica? Como é que funcionam os produtos para chegar? A gente trabalha só B2B, então só com... A gente fala grandes consumidores de energia, né? Então, assim, consumir energia é um cliente potencial para a Goiel. Então, basicamente, a gente vai trabalhar na eficiência energética e otimizar sistemas. Então, geração, ar-condicionado, né? Quando a gente entra mais indústria ou mercado, se entrar em geração, ar comprimido, vai entrar outros sistemas, mas a gente vai atacar os grandes consumidores de energia que tem dentro do sistema. Então, a gente olha o escritório corporativo, ar-condicionado e iluminação, né? E a automação entra como uma ferramenta importante nisso. Então, a gente acaba sendo um integrador de tudo isso. Então, a gente não vende produto, a gente trabalha com parceiros que ajudam a gente a trazer soluções eficientes, a gente monta um projeto para essa eficiência do cliente. Então, e, obviamente, energia renovável é trabalhar em projeto de energia solar, cadeia solar, aí depende muito de um texto que está dentro de energia, mas sempre com esse intuito, esse viés, também fazer uma transição que a gente fala que é lucrativa, né? Então, assim, o SG, ele precisa trazer um retorno que as empresas também não fazem. Então, a gente sabe que temos uma sociedade que não é só um retorno, né? Então, na questão do investimento, né? A gente vê muitas empresas que falam, puxa, que legal, eu queria fazer uma usina, mas não me dá o retorno. Então, a gente vê o payback é muito longo, né? Então, outro ponto que é igual ao trabalho, a gente faz investimento com o cliente. E a gente trabalha no modelo, às vezes, de locação no longo prazo. Então, também tirar essa barreira. Porque aí, né, não é o investimento, ele muda de forma de visão, né? Exato. Então, no valor mensal, é diferente. Você calçar no valor gigante, você vai, né, aprender. O cálculo também é diferente, né? Exato. E às vezes a economia que a gente gera consegue pagar parte dessa parcela, né? Num cenário super positivo, a gente consegue, com a economia, pagar tudo por tudo. Nem sempre acontece, mas é o que a gente sempre busca fazer para justamente tirar essa barreira. Exato. Às vezes assusta. Porque às vezes parece um sobrecusto, em vez de ser uma coisa que ele já estava previsto. A gente passa por isso também nos nossos projetos, né? Então, quando a gente auxilia o cliente na locação, e aí quando a gente também avalia a questão do ar-condicionado e da iluminação, e quando a gente fala em modernização do ar-condicionado, que é um investimento alto, né? Está na curva ali das nossas contratações, é uma barreira, né? Então, eu acho que ter esse suporte é muito bacana, é fazer uma conta que não é da nossa área, né? Então, aí a gente conta com os especialistas. Fazer essa conta e mostrar para o cliente que esse investimento faz sentido, que vai ter um retorno, é muito bacana. Apresentar esse cenário para os nossos clientes. Eu acho que hoje em dia a indústria, as empresas ainda, depois da humanidade, não está preparada para entender o impacto que esse excesso de capitalismo está gerando. E essa é a verdade. Quando todo mundo pensa em qualquer melhoria, né, e qualquer seja, por que a vida orgânica é mais cara? Por que a vida saudável é mais cara? Onde era o princípio de tudo. Exatamente. Então, assim, quando você fala nesses investimentos que vocês têm, ou eles trazem benefícios, eles não estão olhando, né? Então, eles estão vendo só quanto isso está. E aí, se não começar a gerar um movimento, né? Às vezes, tipo, de clientes que mandam lá um questionário gigante, você começa a se constranger, aquelas perguntas, você não, às vezes, começa a se vestir, ou, né, putz, aqui tá um calor insuportável. Talvez valor do ar-condicionado. Ou talvez o gerador, né? Exatamente. Desde na hora de começar na boa, as pessoas vão começar a ver o valor desse. E pegando esse gancho da dor, assim, a gente viu a pandemia como potencializador de tudo isso que a gente está discutindo agora, da importância da SG, e a gente está falando de uma outra dor, que foi o que aconteceu em Porto Alegre, né? Então, assim, no Rio Grande do Sul, como um todo, né? Não só Porto Alegre. Então, eu acho que agora também é que nem aquela história, assim, o cinto de segurança, quando virou multa, todo mundo usou. Então, agora na dor, a gente vai ter que se moldar, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Né? Então, eu acho que tudo isso vai começar a ser fomentado. Né? E a gente está aqui exatamente para contribuir
E Paulo, conta pra gente pouco da sua experiência, da Manicare. Da minha experiência, eu posso começar a compartilhar com vocês um bate-papo no sentido de que eu já tive desse lado da indústria. Primeiro que eu transpiro, gosto de estabilidade como pessoa, como ser humano. Alinho ela à minha atividade profissional, porque não tem outro caminho, né? Então, eu passei 20 anos na área da indústria, produzindo material para a área de construção, trabalhando em especificação. Eu acho, assim, primeiro, o grande papel de vocês da arquitetura é monstro, né? Que é fazer isso que você acabou de falar, levar para o seu cliente a informação para que ele possa conseguir decidir de uma forma melhor. E hoje eu estou no lado da operação e da manutenção, onde a gente tem aí os números, falam tudo isso, números de mercado aí que o GBC tem, né, que são gráficos que o edifício, não sei se você sabe, mas ele tem uma previsão de vida de 50 anos. A partir dele tem que ser retrofitado, né, para ele se modernizar novamente. Nesses 50 anos de vida, aonde está o peso dos insumos consumidos e do valor econômico? 85% está na operação. 15% é o projeto, o terreno, a arquitetura, ou seja, a curva A da sustentabilidade está no operar. E você operar sistemas mais inteligentes, óbvio, vão te proporcionar automação. Mas, ao mesmo tempo, eu um pouco com a sustentabilidade, né, a gente não pode ser meio depressivo aqui nessa conversa, porque ela é para ser positiva. Mas, no meio desse caminho da sustentabilidade, eu descobri que nós temos um negócio que é difícil de dar certo, né, que é o tal do ser humano. Sim. Então, a gente vai conversar no ambiente corporativo e tem expectativas de tecnologias, né, valores de investimentos, né, aquelas coisas malucas. Perdão. Mas a sustentabilidade, eu brinco e falo assim, né? Brinco não, a realidade, ela está nas pequenas atitudes. Então, a gente continua vendo um ser humano jogar uma bituca de cigarro na rua. Muito! Em 2024. É falta de informação? Não. É falta de dinheiro? Não, porque ele compra cigarro, né? É falta de lugar para dispensar? E que fosse, você teria que cumprir seu papel e jogar seu cigarro no lugar adequado. Então, eu acho que a essência da sustentabilidade no meu setor de operação e manutenção não é diferente. É nessa relação que a gente tem com as pessoas e tentar levar educação, levar, né, essas melhorias. Acho que nós não podemos parar de fazer isso, porque a sustentabilidade, ela é chover no molhado, ela não tem volta. Nós vamos ter que praticar. As ações aí no meio ambiente estão ocorrendo por consequência. As ações humanas estão acontecendo, estão se tornando, né, os WhatsApps, os bloqueios que se criam em relações humanas. Então, nós temos um aspecto social, né? Então, a sustentabilidade especificamente que eu faço com o Manicare, nós somos especializados na manutenção de têxteis e nós temos uma tecnologia que é a seco. Então, nós caminhamos pelo primeiro passo, que foi tentar começar a educar a própria indústria, que carecia de orientar o mercado nos seus processos de manutenção, e materiais valiosos como esses eram jogados fora depois de 4, 5 anos, né? Carpete, depois de 6 anos a pessoa joga e o produto tem que durar 20. Então, o nosso papel na sustentabilidade começa o passo até de orientar o setor produtivo e como a gente poderia conseguir junto manter aquilo melhor e dar a longevidade daqueles produtos, daquele investimento. Ou seja, para de demandar insumo para poder resolver problemas aí de encurtar a vida útil do produto. Então, nós caminhamos um tempo da nossa atividade tentando educar o setor como um todo. E especificamente a sustentabilidade, tem algumas informações de mercado, né, por que os ambientes corporativos acabam tendo dificuldade de plantar, e muitas vezes é a falta de métrica, né, que é o que eles tentam nos cadernos, nos cadastros, né, nos tirar informação, mas o que falta é métrica. E o que nós desenvolvemos foi uma métrica onde a gente busca o conceito da eficiência sem mudar nada na situação existente do cliente, ele simplesmente muda um processo de manter um tecido no escritório, onde ele migra de conceitos que têm sua funcionalidade, mas eles não podem ser aplicados nessa escala, que é lavar o carpete. Então, se vocês um dia ouvirem lavar o carpete no escritório, vocês corram, não lavem. Aquilo tem que ser aplicado. Aquilo tem que ser aplicado só quando você tem que restaurar um tecido. No dia a dia, você consegue fazer com tecnologia seca, competitivo, mais do que dentro de norma, o que te elimina o uso do ar-condicionado. Você não precisa ar-condicionado para secar aquilo no poste. Então, a gente tem um case aí que foi premiado mundialmente com a Shell.
e que um pouco de novo da minha depressão, eu tomo uma tarja preta depois dessa situação de mercado. Eu com a minha indústria de piso elevado, eu processava 6 toneladas de plástico descartado por dia e transformava em produto para construção. 6 toneladas. Quando o GPC chegou aqui em 2007, que entrou a norma das certificações, o conceito de certificação, eu falei, beleza, agora estou no front. Não, porque o prédio era certificado, mesmo utilizando no meu setor alguns produtos que eram, assim, insanos em termos de consumo de aço, energia, processar aço. E aí que eu descobri que não é só você ter toda a técnica normatizada, competitiva. Tem que ter um ser humano que quer transformar. Sim. Eu acho que é o desafio que vocês fazem com vocês olham os investidores, né? As pessoas que vão tomar decisão. Não é a corporação. É aquele investidor que não sabe levar informação. Eu acho que é a vontade de tudo. É a vontade. Porque, assim, é quem projeta com governança da empresa, né? Então, assim, é essa vontade de todo mundo junto. É isso aí. Porque se só for unilateral, né? Isso você não consegue viabilizar. Eu acho que é que a gente... Essa empresa é multinacional. Não, então. A gente é franquia. Na marca, gente nacional. Então, eu acho que se na Europa, por exemplo, que tem mais um tempo de vida, porque o Brasil ainda é assolante, que a gente é criança, Pedro, né? Demora mais para chegar à conscientização, né? Então, hoje, lá, eles já vivem uma conscientização, então as pessoas estão mais acostumadas. É importante para elas ter isso, porque é importante não por conta só do dinheiro em si, mas porque o outro vai olhar para você como você não faz isso. Você faz isso na sua casa, você faz isso, né, no dia a dia. É olhar para o ser humano para você poder viver mais tempo aqui nessa terrinha. É isso aí. E como a gente vai manter isso? Com tudo isso, né? E acho que no Brasil tá nascendo isso. Então, pós-pandemia, acho que aqui vai ter que nascer e correr, entendeu? Pegar lá e fazer agenda, né? Esse é o problema, né? Fica pra trás, queremos não, né? E a nossa cultura é meio que narra, né? Porque a gente, assim... nós, né, que vamos fornecer para empresas multinacionais, temos até 2030 para estar dentro do ESG, senão a gente não vai ser contratado. Então, eu acho que isso também vai ser uma decisão top-down. Ou você presta serviço para empresas europeias e você se adequa, ou você não vai mais prestar, você vai ser cortado. Então, é por isso que eu acho que a gente é tudo meio que, no Brasil, assim, é tudo meio que na marra. Mas eu vejo também, que hoje, grande parte das empresas estão discutindo ESG, estão discutindo justamente por essa obrigatoriedade. Aí vai lá, e usa de políticas, cria uma mó bonitinha, não sei o que. Só que isso não é um propósito real. E aí, quando a gente está falando de propósito, a coisa toma uma outra proporção. Sem dúvida. Que isso qual é o propósito? É isso aí. Eu tenho uma conhecida, ela casou esse final de semana. E ela é uma pessoa super engajada, ela é uma menina muito especial. Ela se propôs a fazer esse casamento incrível, lixo zero. Ai, que show! Lixo zero. Uau. Lixo zero. Eu ainda não vi o vídeo, acompanhei alguns takes de algumas coisas que ela está postando, mas ela pegou empresas assim, parceiras. O buffet que ela contratou nunca tinha feito nada, lixo zero, mas ela fez parcerias com de catadores de lixo, ONGs de compostagem, bem casado, que foi servido de uma folha bananeira para papel. O casamento dela em si quase não tinha decoração, porque como é que ela vai fazer para descartar tudo isso? No casamento, as pessoas foram treinadas com o empresa especializada em relação que ela ganha. Aí ela estava mostrando as pedras de cigarro foram jogadas na praia, né? Tiraram a pedra de cigarro para não ser o lixo, plástico, foi para catadoras de PTO e para a comunidade. E é um móvel. Ela me siga o lixo zero. Mas eu falei, sim, eu vou olhar, né? Você fazer algo realmente por propósito. Eu acho que o termo que você usou correto é isso. Precisa mudar o propósito. As pessoas precisam mudar seu propósito. Você vê uma ação dessa, você pode pegar gente que vai eternizar um pouco. Que ela quer aparecer, quer fazer isso. Eu ouvi isso, que apareceu. Ela quer aparecer. Como é impossível fazer um lixo zero. Eu falei, gente, eu falei para essa pessoa, só o fato dela ter coragem de se propor
Isso. Já é legal. Não, porque é relacionar aí. Lixo, 20%. Cara, é bem... É muita coisa. É muita coisa. Eu vou te falar desse muita coisa, assim, onde a gente aprende, né, com a educação. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio em 1984. Não vou falar quantos anos eu tinha na época. Mas em 84 eu fiz intercâmbio, tive a oportunidade que meu pai proporcionou e eu fui para os Estados Unidos, morei no estado lá que é Utah. E a gente saiu para fazer um passeio de férias. Ficava embarcado num barco lá no lugar, tinha uma Lake Power, maravilhoso. E tinha algumas prainhas, era só pedra, algumas prainhas. Aí eu parando, descendo uma pedra, um churrasquinho ali, eu peguei uma latinha, enterrei. Meu pai americano viu. Eu me cobro muito. Eu detesto errar. Eu não aceito ser chamado a atenção, porque eu sempre estou me cobrando muito. E aquilo ali me fez um mal do caramba, porque eu estava errado. Bom, e minha resposta automática foi, puta, mas foi só uma latinha, precisa dessa briga toda? Ele falou, então, se 14 milhões de americanos quiserem enterrar uma latinha. Até logo, fiquei mudo, fui embora e passei a noite chorando, puto. E ter engolido um sapo que eu estava errado. Mas é isso. As pessoas não se contextualizam, não entendem o seu papel. Numa outra viagem, a gente estava na Europa com alguns arquitetos, e o Benedito Abud, que teve lá naquela palestra, no GBC, nós passamos num parque lá na Europa, e ele pergunta uma pessoa, ele falou, sabe, isso daqui tá assim, desse jeito em mim? Porque as pessoas têm consciência de que depois que ele acaba, alguém vai usar aquilo. Aquilo não é dele. Não é dele. Tá certo? E que ele entende que aquela sujeira é dele. Como é que é o uso dos nossos parques aqui? Eles vão, alguém vai recolher porque eu pago. Ele acha que eu... As pessoas, elas catam o seu próprio... Elas limpam. Morreram no estádio quando os japoneses recolheram o lixo que dei. Desculpa, certo eles burro, tem ninguém. Desculpa, não tem mais falar. Sabe que a gente tá falando disso, é o meu filho. É uma criança. Criança não, já uns 16 anos. Que por mais que a gente tenha, não sei se todo dia, tem essa consciência de que alguém vai limpar. É diferente. Isso. Mesmo gente, é difícil. Para os nossos internos, eu também. Amadurecer isso. É isso, você olhar que o outro vai usar, que enfim, vai ser. É isso aí. E aí nós temos uma sociedade que é linda nisso, né? Você vê no trânsito. Não existe seta, o espelho é para pentear cabelo, a pessoa entra porque ela precisa resolver o problema dela. E aí a coletiva não funciona na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem um papel, a gente vê o que a gente tem hoje aí, não é à toa, é nós, cada indivíduo reclama de política. Eu falo, política é reflexo da sociedade. O que você falou? Que é uma governança. Tem governança, é isso daí. Se não nascer, a gente não vai viver muito tempo nesse planeta. Porque ele vai continuar, mas nós não, né? Porque a gente não vai ter essa consciência desse clube. O que eu acho é que assim, vão ter vieses para isso acontecer, né? Vai ter governança que de fato acredita, vai ter governança que está fazendo isso por uma obrigação, porque é um caminho sem volta, isso acho que é inegável, né? Mas assim, que no final, pelo menos, isso acaba sendo disseminado, Deixa de ser. eu acho que é o mais importante, né? Isso da chegada do GBC. A dor é no amor, isso vai acontecer, eu acho que é o parte do processo do aculturamento. Exato. Quando começou o GBC, tiveram várias empresas que faziam selo para produto. E o produto nem era validado. Hoje, o LEED V4 avalia materiais, mas antes não avaliava. Era a eficiência do conjunto. Deu certo? Você está certificado. E hoje chega no nível de avaliar material. Então, no começo, tinha empresa que queria vender selo para os fabricantes, para fazer dinheiro, porque não tinha nenhuma relação com a normatização em si, né, com a certificação. Então, assim, mas eu acho que isso faz parte do processo de educação. Essas empresas hoje não estão mais nesse meio. Elas foram expurgadas. Porque o conhecimento coletivo expurgou. Então, o ESG é a mesma coisa. A gente vê várias corporações, se abre o site, é sustentabilidade na veia. Você vai se relacionar no dia a dia, ele não é nem o top priority do comprador em conversar com você para entender a sustentabilidade marcada naquele produto. Não estamos falando nem de preço. Eles não param nem para entender isso. Mas você pega a reportagem que saiu na Comunidade Europeia, no último ano, se eu não me engano, foi o aumento de quase 70% no greenwash. Bancos. Porque os bancos tiveram uma regra mundial extremamente rigorosa, que eles tiveram que partir para fazer, e faz como? Começa pelo greenwash. Pegaram a informação. Agora estão todos mais pianinhos, então que efetivamente entregar... Eu acredito, isso vai perguntar por jeito, Paulo, que assim,
quando a gente fala dessa geração que também trabalha por propósito, por acreditar na marca, por espelhamento, eu acho que a empresa que implementar pautas ESG fakes, ela não vai se sustentar, entendeu? Porque não adianta você vender razões, e a cultura da empresa no dia a dia não reflete isso. Então, assim, não se sustenta, sabe? Eu tô sendo convocada a finalizar a nossa conversa. Eu queria agradecer ao Fabrício. É isso, eu que agradeço. A minha sócia, Marília, muito obrigada pelo bate-papo. A gente já falou o dia inteiro, né? Acho que a gente ficaria... A gente vai continuar em off, né? Aqui. E obrigada mesmo pela presença, por vir até aqui. Obrigada por tudo. Obrigadão. Obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa. A sustentabilidade é compartilhamento de conhecimento. É isso daí. Tamo junto. Aqui todo mundo tá no mesmo propósito. Parabéns aí.